contagem regressiva de novo? Ah, Não sei. Vai? vai ter contagem? Acho que vai ter. Ah, não. Não? Vai ter contagem regressiva ou não? Vai? Não tem contagem regressiva? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Primeiro culto de dezembro, chegando ao finalzinho do ano. E eu gostaria de saudá-los com os versículos de Lucas, capítulo 2, os versículos 11 e 12, que diz assim: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa manjedoura, que também é a imagem que representa a série que inicia hoje, é aquilo que os presépios que nós encontramos aqui, nós temos um ali atrás, você talvez tenha na sua casa, embaixo da árvore, tem na praça também, e quer contar uma história. Só que tem pessoas que acham que é só isso, que é uma decoração bonita e uma história, porque eles não conseguem entender como ali, num presépio, que é um estábulo, ali numa manjedoura onde os animais comiam, o Salvador iria nascer. E por eles não entender, eles acham que essa história não aconteceu. Mas o fato é que Cristo veio ao mundo, na nossa história, e Ele mudou toda a história. Tanto é que nós passamos a contar o tempo diferente desde o nascimento de Jesus. E é para nós conhecermos mais a história do presépio que eu convido cada um aqui também para nós estarmos nesses próximos sábados
ouvindo a história do Natal. E eu gostaria de orar com vocês. Amado Pai, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui essa noite. Obrigada também por cada um que está na sua casa, que também parou para pegar e ouvir a sua palavra, Senhor. Muito obrigado que nós podemos conhecer mais dessa maravilhosa história que não acabou ali naquele dia de Natal, Senhor, mas que perdure até os dias de hoje. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Agora sim. A próxima música que nós vamos cantar, ela fala justamente disso, de nós irmos até os confins da terra para falar desse Senhor Jesus. Então, convido aqueles que podem ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, e a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, e a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei para sempre. A próxima música fala de nós virmos ao Senhor e colocarmos aquilo que está lá no nosso coração. Porque muitas vezes nós passamos durante a semana tantas coisas e só vamos indo adiante, né? E nelas, às vezes, são regadas de momentos difíceis, de desafios. E por vezes, por mais que choramos ou coisas assim, mas não trazemos aos pés do Senhor. E Ele disse: tragam tudo diante de mim. Eu quero carregar para vocês, Ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave e é leve. Então tragam diante dEle tudo aquilo que passa no coração de vocês, porque Ele quer carregar por vocês. Eis-me aqui.
e abra o meu coração. Teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos nos preparar para a mensagem, tendo uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse encontro, por esse tempo em que Tu queres falar conosco, em que Tu nos permites também ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja falando conosco e mostrando, Senhor, a Tua vontade a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos começar uma minissérie, curta, temos três sábados, incluindo o nosso, na verdade, 2 sábados e um domingo, porque domingo que vem, sábado que vem não tem culto aqui, no nosso espaço de culto aqui na Melk, mas temos o nosso culto de Natal campal, no domingo de tarde, às 4 da tarde, lá no Campo do Salete. Então, são 3 finais de semana onde nós vamos estar abordando este tema, do qual eu quero introduzir hoje à noite, falando a respeito do presépio. Então são 3 mensagens, lembrando desse período de advento e o Natal, que fecha então este ciclo de advento. E por que é importante a gente refletir um pouco sobre o presépio, sobre essas imagens que são tão comuns, tão bem conhecidas de cada um de nós. E por isso eu queria lançar uma primeira pergunta para nós aqui, histórias de Natal. Que histórias dessa época de Natal você guarda na memória? E eu imagino que você deve ter tanto histórias engraçadas, quanto histórias talvez tristes ou não tão bacanas desse período. Mas a gente com certeza lembra e guarda na memória e no coração algumas coisas que aconteceram. Eu me lembro uma vez que a gente tinha uma apresentação do coral infantil na igreja em Foz. Então tinha um coralzinho com pré-adolescentes e crianças, era uma tropa, né? Então, prepararam para o Natal essa apresentação, vocês já devem ter visto essa novela, preparar a apresentação, aquelas roupas e coisa arada e tudo que tem nessa época. E você imagina a roupa dos mini coralistas ali, né? Aquela capa vermelha com gorro com pomponzinho e tudo mais que é o figurino, né, dessa época. E aí chega aquela criançada, todo mundo entrando na igreja, na filinha, e cada um tinha uma vela. Não tinha esse negócio de vela de LED, isso aí é coisa de hoje em dia, né? Vela mesmo, né? Vela de fogo. E vocês já imaginam, né? O departamento de vai dar ruim não analisou essa situação antecipadamente. Chega lá na hora, as criançadas fazem umas 4, 5 filas para caber nas escadas da igreja, lá no altar, e um deles acerta a velinha no capuz do da frente, né? Aí já dá aquele fogaréu lá no capuz de uma, lá não aconteceu nada demais, ninguém se machucou, não teve mais, mas dá aquele escarcéu na hora do culto de Natal, né?
é mãe correndo aqui, é pastor acudindo ali, é turma do Ministério Infantil apagando com o pé, o gorro queimado e assim vai. Então, histórias que a gente coleciona nos natais da nossa vida. Mas eu também coleciono uma outra história que não é assim engraçada, mas é significativa para mim. Que era esse período de advento. A gente geralmente tinha férias, né? Então, as crianças que estão aí, fiquem sabendo que essa época a gente tinha férias, tá? Não era que nem hoje, coronavírus aí, que vocês não sabem mais a diferença entre férias, aula, escola, não escola mais. Não, existia esse negócio chamado férias escolares. E aí, pelo início de dezembro, eu ia para a casa dos meus avós, geralmente passava umas 2 semanas ali até o Natal, então culto de Natal. Então, o dia de Natal, vinham os meus pais para me buscar e a gente estava lá. E nesse período, então, que antecedia o Natal, como isso era interiorzão, assim, igreja, culto, isso tinha uma vez por mês, né? Isso era um evento, o evento. Então, vinha o pastor, sabe-se lá da onde vinha, acho que vinha de outra cidade, para fazer o culto no dia, sei lá, 24, 25, 26, já não me lembro mais, mas algum dia ali perto do Natal, que era quando dava na agenda dele. E chegava lá e a comunidade toda migrava em peso lá para a igrejinha, que geralmente comportava umas 20, 25 pessoas, mas no dia de Natal, então vocês já imaginam, tinha gente olhando pela janela do lado de fora. E nas semanas que antecediam, nos finais de semana que antecediam, o pessoal se reunia nas casas dos vizinhos para uma meditação, para um tempo, como se fosse o nosso pequeno grupo, assim. Eles juntavam o povo e aí cantavam uns hinos de advento, de Natal, e liam um texto bíblico, contavam as histórias para as crianças, já aproveitava a criançada que estava ali para ensaiar a esquete, o teatrinho, a musiquinha que iam cantar lá então no culto de Natal da comunidade. E era um evento então muito esperado. Eu me lembro assim, porque naquela época não tinha iluminação pública no interior, então a gente saía a pé, andava uns 15 minutos na escuridão, com meu avô com uma lanterna, ele chamava isso de foque, com a lanterna dele lá, apontando no meio das estradas de chão, e a gente ia até chegar na casa do vizinho mais próximo para participar desse evento de advento. Mas eu guardo na memória porque era o momento em que a gente estavam reunidas ali as famílias do pessoal, a criançada, os meus primos, outros que a gente conhecia, e era um momento onde a gente podia, de alguma maneira, reviver o nascimento de Jesus como um evento daquela comunidade. E se eu for olhar para trás, o primeiro momento onde eu tenho talvez uma consciência de ter ouvido de que Jesus nasceu na manjedoura, de que Jesus nasceu ali naquele estábulo e que aquela circunstância de extrema simplicidade e humildade foi o contexto do nascimento de Jesus, com certeza foram nestes adventos no interior. De alguma maneira, não que não fosse falado disso lá em Foz, na cidade, mas parece que ali, naquele ambiente onde a gente vivia aquilo de uma maneira mais intensa, por horas em que a gente passava juntos, tocava mais o meu coração, pelo menos como criança naquele momento. E fazer parte da encenação e tudo mais, aquilo de alguma maneira me marcou mais do que o gorro do coleguinha pegando fogo, e eu nem sei que música que era, e não sei mais nada. Mas eu me lembro dos natais no interior por conta disso. Que imagem vocês guardam do Natal? Que imagem vocês guardam do Natal e como elas falam para você a respeito de como nós vivemos hoje essa época? Como nós vivemos hoje essa época? Muito tempo, a gente, quando morava na Alemanha, comentou lá em casa de que o Natal fazia muito mais sentido lá na Alemanha. Vamos ver se aparece a foto aí para a gente ver ela aí, se o PowerPoint vai colaborar para nós aí. Agora o PowerPoint não resolveu não ir, mas tudo bem. O Natal fazia muito mais sentido na Alemanha. E por que a gente às vezes pensava isso? Uma coisa muito simples. O que tinha no Natal alemão que não tem aqui?
E o que tem aqui que não tem lá? A gente usa vestes. Pensa o Papai Noel. Vocês tinham medo de Papai Noel quando era criança? Alguns acham que sim. Lá em algumas regiões da Alemanha chamavam de Pelzmantel ou Bärsnickel. Alguns usavam também essa expressão, que era o quê? Era um homem do saco, não era vestido de vermelho, não tinha gorro vermelhinho, não, era feio, e ele vinha com um chicote ou vara. E ele tinha um saco para trazer uns presentinhos. Se você se comportou bem, presente, se não se comportou bem, chicote ou vara. Não era muito interessante se encontrar com esse Papai Noel. Então eu imagino que alguns não tinham uma recordação muito boa desses 6 de dezembro, né? Amanhã, dia de São Nicolau, era o dia do temido ou amado, depende de como foi o último ano. E imagens do Natal na Alemanha para nós eram interessantes porque muito daquilo que para nós aqui não fazia muito sentido, por exemplo, um pinheiro de Natal. Tem um pinheiro aí que é uma representação de uma árvore tipicamente europeia, em alemão Tannenbaum, um pinheiro alemão. Vai fazer isso aí com araucária. Não vai ser muito simples fazer isso aí com araucária, né, que é o nosso pinheiro. Não funciona muito bem. Funciona bem com essa árvore que é mais fácil de cortar e botar dentro de casa. O que mais? Roupas natalinas, cheia de pompons e coisas quentes. Comidas natalinas, todas comidas de inverno. Outro dia a gente estava fazendo bolacha de Natal à la Alemanha. Não funciona nesse calorão. Agora que deu esses esfriados aí, até que vai com a manteiga. Mas bolacha cheia de manteiga, nesse calorão, 40, 45 graus, derretendo tudo, não funciona. Então o Natal fazia mais sentido na Alemanha porque a gente foi criado numa cultura de Natal que é extremamente europeia. Quando você vai para um país frio, é lógico que faz mais sentido, porque daí tudo funciona. Como deveria ser o figurino. Então são imagens que estão presentes na cultura e que a gente espera de alguma maneira que elas aconteçam no Natal. É como a montagem do Pinheirinho. Vamos ver se as imagens vão agora aí ou se o nosso PowerPoint vai continuar impedindo. Não, ele está travado, então tá bom. Montagem do Pinheirinho, né, na igreja. Né? Quem não passou por essa fase onde o povo se reunia e fazia lá o presépio debaixo do pinheirinho e botava presentes, ou mesmo em casa, ensaios para as peças natalinas, coros, músicas, isso tudo fazia e faz parte dessa época do ano e daquilo que a gente está vivendo. São imagens que a gente guarda, que talvez você guarda no seu coração. Mas cada vez mais a gente vai se distanciando de uma imagem de Natal, onde o importante vamos juntar a nossa família, vamos fazer a nossa decoração, vamos botar os presentes ali embaixo, vamos meditar nisso, vamos ler os textos bíblicos de Advento, vamos cantar hinos de Natal. Eu achei muito bonito, o primeiro Natal que nós vivemos na Alemanha, a gente foi passar com uma família alemã. E a família se reuniu e o que menos tinha era o que a gente mais esperava. A gente esperava era a ceia de Natal, né? E não tinha ceia de Natal, era linguiça com pão. Era a janta. Mas o que nos impactou positivamente foi que eles passaram a noite cantando hinos de Natal com a família. Cada um tocando um instrumento e tendo aquele momento de cantar os hinos. E a Oma lá, a avó, fez uma leitura de um texto bíblico, uma devocional, a gente orou junto, eles trocaram os presentes. Aquilo foi significativo. Porque muitas vezes o que a gente tem é um Natal do consumo. A gente passa essa época do ano preocupado com os presentes, com preparo da noite, do evento natalino lá no final. E, naturalmente, o comércio se aproveita dessa festa da cultura para fazer o seu negócio também. Mas é interessante que eu estava dando uma olhada da história do peru de Natal. O peru, que não é de Natal, originalmente é de Thanksgiving, né, de ação de graças, tem lá o seu lugar
como evento cultural norte-americano, por causa da imigração deles lá, e por uma questão muito específica dos americanos. Mas lá na década de 50, a indústria percebeu que podia aproveitar o peruzão do Thanksgiving e jogar ele para o Natal também, e duplicar as vendas. Então, a partir de 1950, eles começaram a investir massivamente na ideia de peru de Natal. E um empresário concordiense percebeu que isso era grande negócio, e na década de 70 introduziu o peru de Natal sadia, que modificou a tradição natalina do brasileiro. Então, graças a um concordiense, quer dizer, não é concordiense, mas é como se fosse, né? O seu Atílio Fontana é como se fosse um concordiense, e modificou a cultura de Natal brasileira, trazendo o peru sadia para a mesa de todo mundo. Ou de quem podia pagar, pelo menos. De todo mundo eu não diria, mas de quem podia pagar. A gente até imitava, né? Quem não podia com peru sadia, mas comia um frango, pelo menos, né, de Natal, né? A gente dava o seu jeitinho, né? Não ia passar sem. Mas isso mostra de como Jesus, o nascimento de Jesus, perde lugar no advento e na celebração de Natal, e o que ganha lugar são os presentes, o peru, a festa, o estar juntos. Não que eles não possam fazer parte, mas eles acabam tomando o lugar de Jesus. Eu tinha até achado uma fotinha ali, pena que não vai dar para mostrar. O pinheirinho e o que é a mensagem cristã está no canto da sala, e o que está no centro da foto é o peru de Natal. Aí você vê como o marketing da indústria trabalhava. Desloca-se o que é central, Jesus, e a festa do Natal como o nascimento do Senhor, e o que vem para o centro é a comida, o peru de Natal. Isso tem um pouco a ver com a nossa cultura, que tem cada vez sido mais batido nessa tecla de que nós precisamos consumir emoções. Porque coisas têm um limite para você consumir. Peru de Natal você só compra um, porque é para aquela noite lá. Mas a experiência você pode comprar sempre de novo. Por isso o mercado tem valorizado cada vez mais a venda de experiências, e não tanto a venda de coisas. E quando a venda de coisas é somada à venda de experiências, custa mais caro. Por exemplo, quando uma coisa tem um design que chama muita atenção, custa mais do que um que tem um design simples. Tanto faz se o produto é o mesmo. A experiência vale mais do que a coisa em si. E é isso que acontece, de certa maneira, no Natal. Se vende uma experiência de Natal, que tem um custo muitas vezes maior do que é o valor daquilo ali, e nós pagamos por isso. E aquilo que é central e que deveria ter grande valor e importância para nós, é deixado de lado. Por isso, refletir sobre o presépio significa também refletir sobre como o presépio impacta na nossa fé. Como o presépio impacta a nossa fé. Essa imagem aí do século XVI ainda mostra como os artistas se preocupavam com o que é central na cena do nascimento de Jesus, com as figuras centrais na peça. Hoje em dia, eu fui dar uma pesquisada, o que tem de arte moderna nesse sentido, e praticamente não existe. Praticamente não existe. As cenas de Natal não têm mais presépio. As cenas de Natal não têm mais presépios. O presépio sumiu da arte moderna. Século XVI, os grandes pintores, esse é Caravaggio. Caravaggio pinta uma cena de um presépio. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, os versos 8 até 20. E meditar a respeito dele nessa noite.
pensando um pouco nesse trecho, em como ele nos fala a respeito do presépio, e de uma figura em especial no presépio que eu quero focalizar aqui. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e aguardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança, envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu um anjo, com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Embora o texto que eu selecionei para a leitura tenha como foco os pastores e os anjos, seriam as figuras principais aqui. Os anjos anunciando o nascimento do Messias aos pastores, os pastores se deslocando até Belém para ver Maria, José e o menino, e anunciando a todos o que tinham ouvido. Uma personagem eu quero destacar desse texto, que é Maria, no verso 19. Maria, no verso 19, é relatado: guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Sabe o que é interessante? Todo o capítulo 2, deem uma olhada no capítulo 2 de Lucas. O capítulo 2 de Lucas dá muita importância ao papel de Maria, não só como progenitora de Jesus, como mãe de Jesus, mas o papel teológico dela. O que ela representa para nós como cristãos? O que ela representa para nós como exemplo de fé? Tanto que o versículo 19 vai ser repetido quase nas mesmas palavras mais adiante, lá por volta do verso 50. Não me lembro se é 50 e quantos, agora não me recordo, mas lá pela casa dos 50, repete de novo uma frase muito semelhante, que Maria guardava todas essas coisas e meditava-as no seu coração. E por que essa repetição desse verso? É isso que eu quero tratar. Por que o evangelista Lucas dá atenção a Maria e a como ela reage, tanto ao anúncio dos pastores, quanto depois ao anúncio dos magos? Por que ela medita no seu coração? Por que ela guarda aquilo que está acontecendo? Primeiro ponto é, observando a palavra guardar, guardava, por que nossa cultura não guarda suas memórias? Se a gente quer entender por que Maria guardava estas palavras, nós precisamos perguntar: qual é o problema com a gente, que nós não guardamos as nossas memórias? Uma coisa muito simples. Uns anos atrás, teve aí o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E nesse incêndio, boa parte do patrimônio histórico do nosso país foi para cinzas. Virou cinzas. Eu fui dar uma olhada a respeito da situação de museus Brasil afora, e a gente vê que é calamitoso. Eles sobrevivem de migalhas.
sobrevivem de migalhas. Na maioria dos casos, o que eles conseguem arrecadar com as entradas mal dá para custear o dia a dia de um museu. Aí você vai dizer, mas qual é a importância disso? Isso só mostra qual o valor nós damos para as memórias, qual o valor nós damos para as recordações e para o passado. Às vezes dizer, mas quem vive de passado é museu, né? Não é a gente, né? Então deixa lá no museu, não tem nada a ver com a gente. Mas quando nós esquecemos do passado, nós não olhamos para como a gente vive o presente de forma crítica e não planejamos o futuro de maneira adequada. Só pensem nas nações, nos países que valorizam a sua história e a sua cultura. E veem como eles tratam o seu patrimônio histórico pensando no futuro. Não só eles fazem dinheiro com o seu patrimônio histórico, é interessante isso. A gente não investe porque não vai dar recurso, não vai dar retorno. E outros países, justamente o contrário, investem porque dá retorno. Mas não é essa a questão, não é puramente econômico. A questão é que nós não damos valor ao que ficou para trás. Nós não damos importância a isso. Nós queremos um consumo rápido de coisas que nos anestesiem para o momento. E você não vai no museu para ter um consumo rápido de entretenimento que te dá um alívio momentâneo das pressões do dia. Já foram na Casa da Cultura aqui, centro, frente da praça? Segundo, terceiro andar, lá tem um museu. Coisas que todo mundo conhece, não tem grande novidade, pelo menos até para mim não tem grande novidade. Um arado, muitos de vocês pegaram um arado desses com junta de boi para ajudar o pai e a mãe. Uma TV velha, que alguns de vocês tiveram em casa, preto e branco, grandes coisas, né? Eu levei a Ana junto, ela ficou abismada. Como, pai, que usavam um negócio desses? Como que era possível uma vida sem uma birosca dessa aqui? Como? E refletir no passado faz com que a criança perceba que a vida não é essa flor que eles acham que é. Que teve um esforço lá no passado e que aquela tecnologia do passado serviu para a sustentação das famílias, para o cultivo, para o crescimento. E que o avanço tecnológico não é um fim em si mesmo, mas que ele tem uma finalidade. Perdão. Tem uma finalidade, a finalidade é servir a comunidade. E aí você vê fotos da comunidade. Você tem lá foto de confirmação, tem lá da Igreja Luterana, primeira confirmação da Igreja Luterana em Concórdia. Eu achei muito legal lá, as fotos dos eventos sociais. Primeira banda, instrumentos de sopro, de cordas. Tomem tempo para olhar isso, de novo, e voltar um pouco na história de vocês mesmos. E perceber como foram as coisas no passado e como a comunidade teve um papel tão importante na vida dessas pessoas. E a gente vai lá no museu e é exigido que a gente pense e que a gente volte a reviver coisas. E é tão bom, mesmo que doa às vezes, reviver algumas coisas. Mas é bom, porque nos traz sentimentos e emoções que nos levam para frente. Agora, o que é que acontece com a nossa maneira de produzir e consumir cultura hoje? Desligada e desconectada das memórias do passado. Byung-Chul Han, um filósofo da cultura, diz que o consumo das séries nos streamings, uma atrás dos outros, aquilo que a gente chama de maratonar, nos leva, na verdade, ele usa a expressão em alemão Komaglotzen, significa um estado de múmia, estado de virar uma múmia na frente da televisão, um impávido, um imóvel, uma pessoa em coma, embasbacada, diante daquelas imagens que ela nem processa mais.
É por isso que os servidores de streaming, eles largam a série completa, toda aquela temporada de uma vez só no streaming. Porque justamente é o objetivo de que pela extensividade do conteúdo, que ela seja consumida rapidamente, uma atrás da outra, no autoplay. Para que um venha atrás do outro, tem até o pular a abertura para ir mais rápido. Porque o importante não é a experiência da reflexão, da crítica, do pensamento, mas é simplesmente a anestesia do cérebro. E de passar o tempo e no final estar lá como alguém em coma, só esperando para deitar na cama e capotar. Ou às vezes a gente nem consegue dormir, já reparou? Você assiste, depois seu cérebro está tão cheio daquilo que você não consegue desligar, apagar, e aí você assiste mais uma para ver se daí apaga. Então não nos importam mais experiências de intensidade e de profundidade. Não é exigido o uso da memória, da reflexão, do pensamento. O que importa é só aquela experiência do momento. O efeito que eu tenho na estreia e que eu vou ter até o último episódio. Não é à toa que as nossas crianças sofrem de síndrome de déficit de atenção com hiperatividade. Porque as nossas crianças maratonam Galinha Pintadinha com 6 meses. Sim, maratonam Galinha Pintadinha com 6 meses. O que você espera que ela maratone com 18 ou 20? Nosso cérebro está sendo condicionado a consumir sem pensar, sem raciocinar, apenas engolir imagens e coisas. Crianças de 6 meses de idade tendo Komaglotzen de Galinha Pintadinha. E não é invenção minha, basta procurar a literatura psicológica que vocês vão ver o quanto há uma relação direta entre o consumo excessivo de mídia e a síndrome de déficit de atenção. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quantas pessoas procuram hoje, adultos, empresários, procuram apoio em coach, em psicologia, para lidar com o seu problema de falta de atenção e de concentração no trabalho. Porque não conseguem produzir, porque não conseguem mais dar o seu melhor. Eu vou dizer de mim mesmo, eu senti que era difícil manter a concentração e o foco. Eu fui treinar o meu foco, com abordagem cognitiva, para treinar a concentração e a atenção, o foco, o pensamento. A gente lança mão dos recursos da psicologia hoje para lidar com problemas que a gente mesmo causa para nós. Através do consumo desenfreado de mídia e de uma cultura que não se importa mais com memórias, apenas com o aqui e o agora. Por isso, Maria guardava todas estas palavras. Maria guardava todas estas palavras. Maria sabia exatamente o que havia acontecido. Maria tinha recebido um anjo que anunciou que ela ficaria grávida e daria luz ao Filho de Deus. O anjo apareceu para José, o marido dela. A prima, parente dela, também tinha atestado que o filho que ela carregava era o Messias. Maria tinha plena consciência do que estava acontecendo com ela, então por que ela guardava estas palavras no seu coração? Por que ela meditava nelas? Maria atentamente ouve o que os pastores estavam falando. O que Maria guardava eram, na verdade, as coisas que os pastores estavam relatando. Maria guardava o que os pastores estavam relatando. E o que eles estavam relatando? Nada mais, nada menos do que a anunciação dos anjos.
o glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Maria estava reunindo essas informações, mas não só informações, reunindo a experiência da palavra de Deus na vida dela. Porque embora Maria tivesse carregado o Filho de Deus no ventre e dado a luz a ele, agora ela ouvia os anjos do céu na boca dos pastores, anunciando que de fato o filho dela é o Filho de Deus. E deve dar um nó na cabeça de uma mãe, de repente você ouvir isso do seu filho. O que, afinal de contas, significa que agora que este bebezinho, recém-nascido, frágil, totalmente dependente dos cuidados, é o Filho do Deus Altíssimo, é o Senhor do Universo, é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, é o Rei que se espera por um milênio entre os judeus. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Que tipo de discípulos temos sido nós? Temos sido discípulos como Maria, que guarda as palavras ouvidas no seu coração, para visitar estas palavras de novo, quando o tempo é oportuno? Sim, porque guardar as palavras no coração significa que eu tenho acesso a elas de novo. Eu guardo, e quando a situação da vida me assalta, eu retorno àquela memória, e eu sei, como Jeremias escreve em Lamentações, eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso voltar lá e acessar essa experiência que eu tive, que não é de peru de Natal e não é de Netflix. Acessar essa experiência profunda, crítica porque ela divide a alma entre antes e depois. Porque não tem como ficar indiferente sabendo que o teu filho é o Filho de Deus. Então ela guarda isso. E que experiência nós temos tido com Deus como discípulos de Jesus? Uma experiência extensiva? Netflix. Somos crentes Netflix? Um versículozinho todo dia, rapidinho. Mais uma coisinha cristã aqui, rapidinho. Mais uma musiquinha, rapidinho. Então, para não perder tempo, rapidinho. Ou nós temos buscado intensivamente nos ocupar com Deus, permitindo que Ele toque lá no fundo do coração e transforme lá no fundo da nossa existência. Qual tem sido a nossa experiência com Deus? Permitir que Ele nos transforme intensivamente lá no fundo? Ou só extensiva, só uma experiência superficial? Mais um pouquinho de cultura cristã, mais um pouquinho de coisinhas cristãs, e segue a vida. O interessante é que, às vezes, nós desprezamos uma coisa que a fé cristã nos ensina e que a televisão usa, sabia? A televisão usa uma técnica que a fé cristã usou por séculos para ensinar. E que nós dizemos que não presta, mas a TV usa, e quando ela usa, nós não ignoramos. É a técnica de memorização. A televisão repete. E ao repetir muitas vezes, nós passamos a gostar. Nós passamos a achar interessante. E nós passamos a gostar daquilo que é repetido. E Deus sempre disse desde o Antigo Testamento: ensine os seus filhos essas palavras, inculque-as no coração deles, repita até que eles aprendam. Paulo disse para Timóteo: as palavras que você ouviu da sua avó e da sua mãe, leve para outros homens. Bota no coração. Repete. O interessante é que a palavra religião, uma das raízes da palavra religião é relegere, dar atenção.
prestar atenção. Prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção. Isso é o contrário das redes sociais e das séries de televisão. Por quê? Porque lá nós não precisamos prestar atenção. Lá a mera repetição mecânica de coisas faz com que a gente aprenda coisas, mesmo que a gente não queira ou não gostaria. Agora aqui, uma pregação da palavra de Deus, eu preciso chamar a atenção de vocês, e vocês precisam fazer um esforço de concentração para ouvir, compreender e depois não esquecer quando vocês pisarem dali para fora. É mais difícil. Mas nós temos mecanismos que nós podemos usar para que a gente lembre disso. Quando a gente aprende tabuada, a gente aprende a tabuada de cor, não é verdade? Tem outro jeito de aprender tabuada que não seja de cor. Já pararam para pensar o que significa decor? Decor significa de, proveniente do, ou no, cor, coração. No coração. Você precisa aprender a tabuada colocando ela no seu coração. Interiorizando ela. Decor significa decorar, significa interiorizar, colocar lá no seu coração, guardar profundamente. Isso só acontece por repetição. Por isso, a fé cristã criava liturgias. As pessoas não tinham Bíblias. Isso só passou a ter Bíblia impressa para a gente em 1850 para frente. Por 1800 anos as pessoas não tinham Bíblias. Como elas podiam guardar no seu coração a palavra? Repetindo. E é isso que elas faziam. Elas vinham no culto para repetir em voz alta o texto bíblico e guardar durante a semana aquilo que elas aprenderam. Mas nós modernamente dizemos, isso é chato. Eu não vou fazer mais isso. Coisa de antigamente. Isso não tem graça. E nós esperamos que o culto seja uma grande série do Netflix. E não percebemos que quando nós transformamos o culto em série de Netflix, nós perdemos a capacidade de aprender nele. Porque nós excluímos da experiência cristã a repetição. Por isso a importância de repetir, repetir, repetir. Não ler só uma vez. Ler 1, 5, 10 vezes. Memorizar, guardar no coração. Decorar. Decorar passagens. É uma tática que se usa na internet, na televisão, nas séries, e a gente não percebe, porque ela está bem maquiada pelo conteúdo bonito. Mas que a gente deveria voltar a usar. Não só leia, memorize. Não só dá uma passadinha rápida na devocional. Tente guardar e guardar e guardar isto no seu coração, como Maria fez. Não seja um crente Netflix, mas de fato alguém como Maria. E por que ela guarda no coração? Por que ela medita no coração? E o que é esse meditar no coração? Como eu disse, Maria sabia do que estava acontecendo com ela, sim. Ela tinha essas informações e guardava com atenção o que estava acontecendo com ela. Ela produziu um conjunto de memórias que tornava ela capaz de ser relembrada sempre de novo da palavra de Deus. Maria não tinha um Novo Testamento pequenininho dos Gideões no bolso, na bolsa dela. Para quando ela precisava, lá atrás tem os versos para a hora difícil. Não tinha. A gente tem. E daí porque a gente tem, a gente não usa. Uma vez eu fui fazer uma viagem com um cara para Kassel, lá de onde eu morava, não é dele, só até Kassel. Isso é no meio da Alemanha, dá umas 3 horas e meia de viagem. E ele botou o GPS e foi. E nós conversamos e ouvimos coisas e viajamos. E lá pelas tantas, ele pegou um atalho. E ele falou para mim, sempre que você pegar essa estrada, pega esse atalho aqui, você economiza 10 minutos e dá uns 50 quilômetros a menos. Mas o GPS não mostra. O GPS não mostra esse atalho. E aí ele me disse uma outra coisa. Desde que eu passei a usar GPS,
eu comecei a gastar mais tempo na estrada do que antes. Porque antes eu sabia o nome das cidades, eu sabia onde tinha atalhos, e eu conseguia chegar antes. Hoje eu fico preocupado com o GPS, que só me dá a próxima saída. É isso que o GPS te dá de informação. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Você nunca sabe o todo, você só sabe o próximo passo. Essa é a nossa experiência de fé cristã muitas vezes. É de GPS. Eu só sei o próximo passo, o daqui 5 minutos. Mas eu não olho para o plano todo de Deus. Eu não estou olhando para isso, para o grande plano de Deus. Por isso nós precisamos ter estas palavras na nossa memória, para que a gente não fique refém desse, meu Deus, e agora nessa situação aqui, o que eu faço? Eu não tenho uma palavra de Deus agora aqui, eu preciso rápido, correndo, caçar aqui no aplicativo da Bíblia uma palavra para agora. Deus não é um aplicativo para que a gente casse uma palavrinha para agora. Por isso a gente precisa guardar no coração o sentido da palavra de Deus, dentro do plano maior dele. Por isso fizemos uma série sobre a história de Israel, para que a gente aprenda a grande história de Deus que ele faz, não só a próxima curva da história. E guardar isso no coração para saber o caminho para onde nós estamos indo. Então Maria não está na busca de informações, mas na busca de sentido. E meditar no coração, essa palavra meditar no coração, que deve estar no próximo slide ali, o sentido dela é encontrar o sentido exato das palavras. Maria, quando medita, está buscando o sentido exato das palavras. O sentido correto das palavras dos anjos. E por que isso? Por que ela está fazendo isso? Porque essa palavra meditar, simbalusa, simbalém, é a mesma raiz da nossa palavra símbolo. Ela está criando um símbolo para ela. Ela está criando sentido para ela. Ela está juntando as partes daquilo que ela ouviu para construir um sentido maior da existência dela. E é isso que muitas vezes nós não queremos fazer. Parar para analisar, juntar as partes e construir sentido da nossa existência. Nós queremos ele pronto, entregue. Alguém vem e diga, é isso aqui. Ah, tá, legal. Nós não queremos tomar o tempo de refletir na palavra de Deus, na busca por sentido. Agora, quando nós buscamos entender o papel dos anjos, o que os anjos estão falando, o que os pastores estão falando, o que essa pregação quer dizer, então nós juntamos as partes, nós reunimos as coisas, e nós entendemos que a nossa tarefa é também participar do presépio. A nossa tarefa é participar do presépio. O verbo simbalém, desse meditar, é o verbo antônimo do diabalém. Não entenderam nada, né? Mas tudo bem. Duas pregações atrás, quando eu falei de Apocalipse, eu usei essa palavra, diabo. Sabe o que é diabo? Diabo é aquele que divide, diabalo, aquilo que divide, aquilo que separa. Símbolo, é aquilo que reúne, aquilo que traz sentido, aquilo que junta pessoas. Então a questão é, nós estamos tendo posturas na nossa fé cristã que nos dividem e que nos jogam um contra os outros, porque nós não buscamos sentido nas coisas, ou nós estamos buscando sentido como comunidade, por isso nós estamos nos unindo e reunindo. E é isso que Maria está fazendo aqui, buscando juntar as partes da história para construir sentido e entender qual é a parte dela na história, o papel dela na história e qual é o nosso papel. Participar do presépio, então, significa, em primeiro lugar, que Deus participa conosco, que Jesus vem ao nosso encontro e Deus participa conosco. Porque o foco central do presépio é a figura de Jesus. Agora, porque Jesus está presente ali, Ele confere sentido, Ele faz com que as coisas façam sentido na nossa vida. Ele faz com que a sua vida tenha sentido.
E o Evangelho já está presente ali. E Maria já entende o Evangelho antes mesmo de Jesus morrer na cruz. Por quê? Porque ela ouve a boa notícia que os anjos trouxeram. A boa notícia, que o Messias nasceu, que o Salvador nasceu. Ela compreende o Evangelho antes que o seu filho possa anunciar o Evangelho. E isso é magnífico. Por isso que Jesus participa conosco e nos confere sentido para a nossa existência. Porque nós entendemos que Deus participa da nossa história. Deus vem nesse mundo para fazer parte da nossa história. E por isso ele convida pessoas. Ele vai lá e convida anjos. E convida magos do Oriente. E reúne pessoas na volta daquela manjedoura, naquele presépio vivo, para adorar a Ele, para dar glórias a Ele. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, é o anúncio dos anjos. E é isso que essas pessoas vêm dizer para Jesus naquele presépio. Elas se reúnem para isso. Então não se trata de um eu e Deus, e o presépio mostra isso. Não é uma fé cristã eu e Deus. É uma fé cristã nós e Deus. Nós e Deus. Por quê? Por que isso? Bom, porque senão Jesus tinha nos ensinado a orar Pai meu que está no céu. E não Pai nosso que está no céu. Não é verdade? Se era eu e Deus, ele podia ter ensinado para a gente Pai meu que está no céu. Mas ele nos ensinou Pai nosso que estás no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. A oração de Jesus é uma oração comunitária. Dita individualmente, mas comunitária. Por quê? Porque nos compromete uns com os outros. Assim como Deus se compromete com nós, Ele nos leva a nos comprometer uns com os outros. Assim nós nos tornamos símbolos uns para os outros. Ao fazer parte do presépio, assim como Maria guardava essas palavras no coração e meditava nelas, e se torna um símbolo, um exemplo de fé para a gente hoje, nós somos convidados a nos tornar exemplos vivos de fé para outras pessoas. Então, que nós deixemos que Deus molde a nossa vida, a ponto de a gente participar do presépio como Maria, que guarda as palavras, que insiste nas palavras, que medita nas palavras, que não se contenta com o raso, com o superficial, mas que insiste, que vai fundo, que medita, que pensa, que guarda no coração, dá importância a isso. Para quê? Para se tornar um símbolo, um exemplo de fé para nós, e que nós assim possamos ser um exemplo, um símbolo de fé em Deus, em Jesus Cristo, para outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse tempo de advento, a cada vez mais buscarmos com profundidade e com rotina, interiorizar e memorizar a palavra de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra. Obrigado, ó Deus, por que tu nos chama a atenção por meio da tua serva Maria, mãe do teu filho Jesus, que nos deu um exemplo de devoção, de fé, um exemplo de alguém que guardou as palavras no seu coração, de que buscou compreender o que estava acontecendo, e a partir disso, relembrar tudo aquilo que tu fizeste na história, para que a vinda do seu filho Jesus pudesse fazer sentido para ela, e fazendo sentido para ela, fazer sentido para nós também. Que a experiência dela seja a nossa experiência. O do encontro com Jesus, com sua palavra em profundidade, em conhecimento, mas em experiência com Ele.
Que essa experiência nos transforme, nos faça buscar mais e mais entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, para que sejamos luzes, exemplos, símbolos de Jesus neste mundo. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me abrigar, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Teremos agora, então, um momento de avisos. Primeiro aviso, amanhã temos os jovens, às 19 horas. Estão todos convidados. Também já aproveitar e falar do Jacó, que nós tivemos o primeiro encontro essa semana com os adolescentes, desde que a pandemia começou. E foi bem legal, vieram bastante adolescentes novos, também mais adolescentes do PEAL também, que agora começaram a participar. Então, nós vamos ainda informar como é que vai ser essa semana, então, para os adolescentes ficarem de olho no grupo do Whats. Também já, então, vamos refazer o convite para o culto, né, de Natal do domingo que vem, às 16 horas, no campo de Salete. Venham com suas famílias, vamos aproveitar que nós temos bastante espaço aberto, que todo mundo, que nós como comunidade, né, assim como o Alex falou,
que nós podemos também ser símbolo para os outros ali, simbolizar isso e memorizar também as palavras que nós ouvimos nesse culto. E também falar das ofertas. Queremos agradecer a cada um que tem ofertado e tem também colaborado para a manutenção dos trabalhos aqui da comunidade, também que tem doado também para o PEAL. Somos muito gratos. E também para a conta de diaconia. Estão sendo ajudadas muitas famílias também com esse dinheiro e que isso também é nosso papel como comunidade, ajudar também as pessoas que estão precisando. Agora teremos também um momento de intercessão. Temos para orar a Andréia, a esposa do Nanau. Ela está com câncer e eu peço se mais alguém aqui tem um pedido. Mais alguém? Pela Mary também, A Mary. lá de Timbó, né, que está internada também com Covid. E exatamente por isso, acho, né, por essa segunda onda, então, que nós vamos experimentar aqui no Brasil também, em relação ao Covid, já estamos experimentando na nossa cidade, né, todas as pessoas que estão no hospital internadas, pelas lotações que agora já estão acontecendo nos hospitais, né, que Deus nos dê sabedoria diante de tudo isso e principalmente aos governantes e aos médicos, né, que precisam enfrentar tudo isso de novo. Ainda essa semana escutei a infectologista ali do hospital falando tão ruim ou pior quando começou, ela disse assim, né? Então, eu imagino se a gente não aguenta ouvir assim, tipo, vem uma segunda onda, eu não acredito. Né? Imagina para eles que têm que estar ali na frente lidando com isso todos os dias, né? De repente você pensa, nossa, tudo de novo, né? Então que Deus dê forças a essa equipe que trabalha à frente ali, sabedoria, discernimento e paciência diante de tudo isso. Então eu convido quem pode a se colocar de pé para nós estarmos orando. Ó Pai amado, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, todos esses motivos, Senhor. Lembramos da Andréia, que agora enfrenta um câncer, ó Deus. Tu sabes o que tem passado no coração dela, todos os seus anseios, seus medos. Também que Tu possas trazer a ela segurança, consolo, também força para ela passar por esse momento, também para a sua família, Senhor. Estejas colocando a Tua mão naquela família, Senhor. Lembramos também do Jade, da Marciane, do José, que estão com Covid, Senhor. Mas principalmente do Jade, que está na CTI, ó Deus, que Tu possas também trazer a ele restauração, Senhor, que Tu possas trazer a ele a Tua cura. Também lembramos da Mary, ó Deus, que está internado, Senhor, também passando pelo Covid. Que Tu também ali esteja trazendo cura e restauração. E lembramos de todos os casos, Senhor, que nós vemos a cada dia aumentando, cada dia mais nos preocupando também com a falta de UTIs pelo Estado, pelo país, Senhor. Colocamos também que essas decisões possam ser feitas também com sabedoria para os nossos governantes, ó Deus. Que também ali, Senhor, eles possam também usar da Tua sabedoria para discernir o que é o certo a se fazer agora. Oramos também, Senhor, pelos profissionais da saúde que também estão tão sobrecarregados, tantas horas passando e também poucas pessoas para poder tratar e cuidar também de tanta gente que está chegando nos hospitais. Restaura também aos profissionais, dê a eles paciência, dê a eles força e guarda eles também dessa doença, Senhor, porque eles também estão suscetíveis a ela. E colocamos todas as nossas famílias, também que Tu estejas protegendo a cada um, Senhor, também dessas doenças,
também de todos os males que tem ao nosso redor, Senhor. E colocamos tudo mais, Senhor, nas Tuas maravilhosas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos todos na paz do Senhor. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Uma abençoada semana a todos e até semana que vem no nosso culto de Natal.